Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz.
Bem-aventurado é todo aquele que lê as Escrituras Sagradas. Bem-aventurado é todo homem que olha para as Sagradas Escrituras e põe em prática em seu modo de viver. Bem-aventurado é o homem. Senhor, que anda bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que ouve as palavras do Senhor e põe em prática tudo quanto está escrito neste livro. Paulo disse que tudo que foi escrito nesse livro foi escrito para o nosso aviso. Vim aqui hoje para avisá-los de um grande e terrível juízo que se conhece na Bíblia Sagrada como o grande juízo final. O juízo que será onde todo ser humano vai comparecer ante o tribunal, e o tribunal quem se assentará nele, o apóstolo Paulo falou, Cristo Jesus, aquele que Deus deu certeza quando ressuscitou em meus mortos. Bem-aventurado é os pobres de espírito, falou Jesus em Mateus 5, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados todos aqueles que temem ao nome do Senhor. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A Bíblia Sagrada, ela sempre dá ênfase
para que o homem venha se despertar da sua mortalidade, para que o homem venha entender que Deus requer dele arrependimento, para que os seus pecados possam ser perdoados no sangue de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que é o vencedor das potestades, das dominações, de todo espírito maldito e maligno. Cristo Jesus, que outrora deu a si mesmo a sua própria vida em resgate a muitas, ele veio a esta terra para poder preparar uma morada nos céus. Ele falou que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito, mas convém que eu vá, e se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas o homem, quando vive aqui na terra, totalmente desapercebidos, principalmente devido ao pecado que comete, todos os dias que vive aqui na terra, mas ainda há esperança, enquanto você não desceu à sepultura, ainda há esperança para que seus pecados possam ser apagados e lançados no mar do esquecimento. Todavia, quando o homem se arrepende de todo o coração, e clama, invoca o nome do Senhor, e deixa o pecado, ele alcança de Deus misericórdia, e de seus pecados Deus não se lembra mais. Por isso que você vê a história toda da Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, onde Deus chamou homens não bons, homens não justos, homens pecadores, homens que dependiam totalmente da glória de Deus, para assim Deus concretizar o seu plano de salvação. Através desses homens, os profetas, Deus levantou para que eles se empregassem a palavra da dureza, a palavra contra a idolatria, a palavra contra a mentira, a palavra contra os falsos profetas. E Deus enviou eles para preparar e anunciar a vinda do justo, Cristo Jesus, que veio nesta vida, andou nesta terra de pecado, viveu aqui, abandonado por todos, foi abandonado pelos seus discípulos na última hora derradeira, quando a preparação da Páscoa estava comovendo a Israel. Em Jerusalém, Jesus estava sendo preparado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Cristo é nossa Páscoa, é nele que nós temos a redenção de pecados, é por ele que nós temos a salvação, e é só por ele que o homem chegará ao céu. Não existe outro caminho pelos quais os homens devem andar para que possam chegar ao céu de glória, porque ele mesmo garantiu dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, fora de mim não há outro caminho, fora de Jesus não há outra vida, fora de Jesus não há outra verdade. Por isso que ele declarou a si próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai até a Deus através de rezas, ninguém vai até Deus através de orações que nem chega, nem passa do teto. Ninguém pode chegar até Deus se dizendo ser coitadinhos, que não ouviram que haverá um juízo final. Por isso que o tempo é hoje. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Breve Cristo vai descer nas nuvens dos céus, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido de Deus ele voltará, e ele vai anunciar por ordem aos seus anjos, para que de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus dê ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos, a sua igreja fiel e verdadeira, a sua igreja que obedeceu os seus mandatos, a sua palavra, e foram fiéis até a morte. A Bíblia diz que Jesus breve vai voltar. Se arrepende dos seus pecados, porque o pecado causa de separação entre o homem e Deus. É o pecado que você faz atrás da cortina, que ninguém viu. É o pecado que você comete e tenta enterrar debaixo do tapete e ninguém viu. É o tapete, é o pecado do adultério que você comete, que a sua esposa não viu, que na madrugada você saiu para o motel com a amante, mas ninguém viu. Os olhos humanos não puderam enxergar, mas os olhos de Jesus, como chama de fogo, ele conhece as obras do homem. Ele viu tudo que o homem fez em oculto, os seus olhos pitados, observando tudo, porque isso será como testemunho, para que ninguém venha se apresentar a Deus indesculpável,
das suas obras más, das suas obras indignas, das suas obras injustas. Arrepende enquanto é tempo. Arrepende porque Jesus está voltando. O clamor da igreja, o clamor dos servos dos senhores tem chegado até aos ouvidos de Deus. E Deus está indignado com essa geração, principalmente atual que nós vivemos, a geração de depravados, geração de homens imorais, gerações onde eles estão valorizando o que é errado e descredibilizando o que é certo, o que é verdadeiro, geração de malditos, geração onde estão priorizando esta vida e se esquecendo da vida vindoura, a vida futura, que é a vida eterna, que Cristo proporcionou-nos quando Ele morreu na cruz e abriu-nos acesso para que nós tivéssemos direito de voltar para o lar celestial, para a nova Jerusalém, a pátria que desce de Deus, do céu, adornada e ataviada. Por isso que você não vê crentes fanáticos por Jesus Cristo ficar defendendo pátria Brasil. Por isso que você não vê crentes loucos por Jesus Cristo defendendo uma pátria corrupta, mas eles defendem a nova pátria celestial, a Jerusalém que descerá dos céus. Em Efésios capítulo 5, em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, e meus mortos, desperta tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede como você está andando diante de Deus, o Criador dos céus e da terra. Observa o que você tem feito diante de Deus, porque você vai prestar conta não a mim, nem pastor nenhum, e nem a padres, nem a papas. Você vai prestar conta com Jesus Cristo, aquele que veio nesta vida, foi padecido, foi escarnecido e foi cuspido. Injuriaram ele e colocaram ele no madeiro, mas tudo isso estava escrito nas Escrituras, pela boca dos profetas, que testificaram e falaram que da vinda do Messias, do justo, do Cordeiro de Deus, para propiciação aos nossos pecados, para nos remir contra a indignação, para nos remir de toda a culpa que nós tínhamos. Então, observai como vocês têm andado diante da presença do Criador, porque Deus não terá por inocente o pecador. Deus não vai ter por inocente a alma que pecar. Todos estão sendo avisados, alertados, que quão terrível tem vindo o nosso dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos enquanto é tempo. Esta é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos, porque chegará até vós o reino de Deus. Se arrepender do quê? Dos seus pecados, se arrepender das suas culpas, se arrepender da sua imundícia do pecado, o pecado que você comete, que passa totalmente desapercebido diante da sua consciência que já está podre por causa do pecado. Você tornou alienado ao pecado, mas tem um que pode te perdoar, e esse um é Jesus Cristo. Maria não perdoa pecados, Paulo tampouco perdoa pecados, porque não foi ambos que morreram na cruz do Calvário, que não verteram seu sangue inocente, sem mácula e sem ruga, seu sangue puro carmesim, foi Cristo Jesus. Por isso que nós pregamos Cristo. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É vontade absoluta de Deus, que Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar os vivos e mortos por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todas quando ressuscitou em meio morto. Há mais de 2000 anos há mais de 2000 anos Cristo ressuscitou, e Ele está vivo pelo século dos séculos.
Lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se arrepende quanto é tempo, volte-se para os caminhos do Senhor teu Deus, endireita os teus ouvidos, conserta a tua casa, busque enquanto é tempo a vida eterna, porque amanhã pode ser tarde demais, pode ser tarde até hoje para você, que passa para lá e para cá. Você não pode, por mais pensável que você pensa que seja bom, você não pode acrescentar um dia de vida, um côvado à sua estatura. Por isso que Deus, Ele está falando através da sua palavra, o arrependimento, a santificação, a reverência, a veneração, a glória ao seu nome, porque o homem vai ter que comparecer ante Cristo Jesus, e vai ter que ser o acerto de contas. Muitos vão tentar fugir, mas não vão poder. Muitos vão dizer que não ouviu, mas não vai ter como. Muitos vai querer até negar, mas não vai sequer abrir a boca. Vão estar emudecidos, calados, mudos, porque naquele dia, quem vai se assentar para falar é o próprio Jesus. Naquele dia do juízo final, é o próprio Deus que vai julgar cada um segundo as suas obras, e cada homem dará conta de si mesmo a Deus, de tudo que fez nesta vida, seja bom ou seja mal. O homem vai ter que se assentar, o homem vai ter que comparecer ante o tribunal de Deus, para assim receber a recompensa do seu devido mal, a recompensa das suas obras. Por isso que Deus não poupará a alma que pecar contra Ele. Hoje está anunciando arrependimento, mas as pessoas não estão nem aí para o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus, o arrependimento segundo Deus, opera a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas o arrependimento do mundo opera a morte. Busca Jesus, porque só Ele pode te salvar da condenação do inferno. Desperta, tu que dormes, levanta de meus mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta, sai dessa idolatria enquanto é tempo, foge da prostituição que há no mundo, purifica-te a ti mesmo como obreiro, purifica a si mesmo como vaso idôneo a Deus, porque todos que se purificarem destas coisas serão vaso para honra, mas os quais que não quiserem se purificar, será vaso para desonra. E o vaso de desonra não tem honra na sua casa, não tem honra diante de Deus. É um vaso inútil, é um vaso que está quebrado, podre por dentro, como sepulcro caiado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia manda você buscar a Deus de todo o coração. Não é com 10%, não é rezando a Ave Maria que você vai encontrar a Deus, não é você consultando a mortos que você vai conhecer a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram entregues de Deus a Jesus, e Ele faz revelar o seu Pai, conhecido o seu Pai, aqueles a quem o quiser revelar, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso que Ele ocultou as coisas aos sábios e entendidos de coração, e as revelou aos pequeninos, porque é a vontade de Deus, que assim toda criatura chega ao conhecimento, todo homem vem a conhecer esta verdade, escrita nas Escrituras. Em João 8,32 Jesus falou: e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu te afirmo por esta palavra mesma, que se você não examinar, você jamais conhecerá esta verdade. Se você não tem interesse em buscar esta verdade, você continuará sendo enganado pela mentira de Satanás, o Deus desse século, o Senhor deste mundo. Dois senhores operam: o Senhor dos céus e da terra, e o Senhor Satanás deste mundo, porque o mundo foi entregue nas mãos dele, e ele dá a quem ele quiser a glória que aqui neste mundo há, os estatutos, as famas. É o diabo que dá fama ao homem, basta o homem se prostrar diante dos seus pés. É o diabo que oferece glória e reinos neste mundo. Mas se você optar por Deus, Ele vai te oferecer uma dura carga, um duro sofrimento, chama-se a cruz, para que você não venha se esquecer de onde Ele te tirou, para que você não venha se ensoberbecer
pelo que você faz perante Ele. A cruz de Cristo foi a maldição que nos deu a reconciliação com Deus, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Cristo se fez maldito pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, para nos reconciliar com Deus e nos resgatar da condenação do inferno. Por isso que Jesus oferece uma cruz para que o homem leva, para que ele venha entender que a sua natureza pecadora, que a sua natureza humana já morreu no batismo da cruz com Cristo, e ele nasce uma nova criatura. Os que são nascidos de Deus, nova criatura são. Por isso que você vê crentes de verdade, não é esses mercenários que estão aí carregando a Bíblia na mão, orando nas casas, pregando nas ruas, pregando dentro das igrejas. Não é esses mercenários que se intitulam como pastores, como missionários, como presbíteros, como diáconos, como obreiros da casa de Deus. Mas o cristão, ele se constitui como um pequeno Cristo. Ele é um pequeno Cristo aqui na terra. Por isso que Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Quando o mundo olhar para a igreja de Cristo verdadeira, jamais ele tem que apontar o dedo para eles e falar que são roubadores, que são injuriadores. Jamais o mundo deve olhar para a igreja verdadeira de Cristo, mas tem que ver exemplo, como Paulo falou: fizemos-nos exemplo para que vocês olhassem para nós e fizessem tudo conforme nós fizemos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja de hoje quer imitar Marcos Feliciano. A igreja de hoje quer imitar Silas Malafaias. A igreja de hoje quer imitar Edir Macedo. A igreja de hoje quer imitar esses homens corruptos de entendimentos e privados de toda a verdade, soberbos, irreconciliáveis, homens sem afeto natural, homens detratores de males, homens que estão desvanecendo esta palavra. Você tem que olhar para o alvo, que é Cristo. Você tem que colocar sua esperança nesta palavra, porque a palavra de Deus é a esperança para todo homem que vive aqui na terra. A esperança é a palavra de Deus. Cristo é a palavra. Ele é a rocha eternal. Ele é o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus conosco, Cristo Jesus. Este é o Deus que veio na terra, andou em meus pecadores, comeu na mesa dos publicanos, e ele comeu pão, bebeu a água dos homens pecadores, porque ele não veio fazer distinção de homem algum, ele não veio fazer separação dos homens, mas ele veio foi fazer a reconciliação, o homem em Deus. Ele veio foi resgatar a alma que se havia perdido. Por isso que ele veio aqui na terra, para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos estranhos aos olhos de Deus. Por isso que Isaías falou: fui buscado pelos que não me buscavam, fui achado por aqueles que não perguntavam por mim. Quando Deus se revela a cada homem aqui na terra, Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu escape, e Deus sabe como trabalhar. Deus não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. A obra de Deus não é carente, como muitos aí afirmam. A obra de Deus não necessita de mendigos da fé, porque Paulo nunca mendigou a fé de ninguém. Paulo nunca mendigou o dinheiro de ninguém. Ele mesmo afirmou lá em Atos 20 que